Os amiguinhos do professor Paulo em As Aventuras de Composição dos Alimentos. Episódio de hoje: A magia por trás do doce de leite. Olá, eu sou a Jéssica. Olá, eu sou o Kevin. Oi, eu sou a Lígia e hoje a gente vai falar sobre o doce de leite. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, entende-se por doce de leite o produto com ou sem adição de outras substâncias alimentícias, obtido por concentração e ação do calor à pressão normal ou reduzida do leite ou leite reconstituído, com ou sem adição de sólidos de origem lácteas e ou creme adicionado de sacarose, parcialmente substituída ou não por monossacarídeos e outros disacarídeos. O doce de leite é um derivado lácteo concentrado, altamente produzido e comercializado pelo Brasil e a Argentina, tendo maior consumo nos países sul-americanos, e a sua utilização se dá em confeitarias ou consumo direto. O leite ele pode se apresentar de duas formas, em pastas ou barras, e a sua origem é muito controversa e não possui um registro histórico de quando ele surgiu. Mas os argentinos contam uma lenda que a sua criação ocorreu na Argentina por volta dos anos de 1829, quando uma criada esqueceu o leite adicionado de açúcar no fogo e quando voltou deparou-se com uma substância amarronzada de gosto agradável. E segundo a lenda foi assim que acidentalmente o doce de leite surgiu. Já no Brasil, originou-se de fabricações artesanais até chegar a produções industriais de larga escala como vemos hoje em dia. Agora vamos passear pelo processamento do doce de leite. Primeiramente ocorre a recepção do leite in natura no laticínios e se realiza análises de qualidade como acidez, gordura, crioscopia. Após a liberação do laboratório, ocorrem as seguintes etapas. Filtração: o leite passa por filtros que têm a finalidade de reter sujidades que possam estar presentes no leite. O leite filtrado é pasteurizado a 76 graus Celsius por 6 segundos e o objetivo da pasteurização é eliminar os micro-organismos patogênicos e reduzir os deteriorantes a níveis aceitáveis. O leite pasteurizado é centrifugado e essa centrifugação tem o objetivo de eliminar pequenas sujidades que tenham ainda permanecido depois da filtração e ocorre a homogeneização. A homogeneização ela possui o objetivo de padronizar as partículas de gordura e evitar a sua separação. Já a etapa de redução da acidez é realizada pela adição de carbonato de sódio, pois o leite ele apresenta uma acidez de 14 a 18 graus Brix, e o bicarbonato reduz essa acidez para 13 graus Brix, para assim dar início ao processamento do leite. A não redução da acidez do leite resulta em um doce de leite com grumos, devido à desnaturação proteica. Já na etapa de adição de ingredientes, é adicionado o açúcar, o amido e o bicarbonato. Agora, a quantidade de açúcar que será adicionada depende do tipo de doce que se deseja, pois para o tipo pastoso é adicionado de 18 a 20% de açúcar. Já para o tipo corte é adicionado 30% de açúcar. O amido também pode ser adicionado, mas ele tem um limite, que não pode ter uma proporção superior a 0,5 gramas por 100 ml. E ele vai ser adicionado para contribuir para evitar a cristalização. O bicarbonato de sódio é adicionado, pois ele favorece a reação de Maillard por reduzir a acidez do leite, favorecendo assim uma maior velocidade da reação de Maillard. E essa reação que vai dar a cor característica do produto. E em sequência ocorre a cocção ou a concentração, que é realizada em tachos de aço inoxidável providos de sistema de agitação, e a determinação do ponto final do cozimento é obtida através de análises de sólidos solúveis que determinam o ponto do produto e que influencia diretamente na característica do produto final, pois o doce de leite pastoso ele tem o teor de sólidos solúveis igual a 70, enquanto os de corte apresentam uns valores mais elevados.
entre 86 a 88 graus Brix. E quando o concentrado atinge ali 65 a 67 graus Brix, é quando ocorre a adição da glicose, que vai ter a finalidade de dar textura e brilho ao produto, mas também vai auxiliar a evitar a cristalização do doce. E após a adição da glicose, é realizado o resfriamento do produto até o produto atingir ali 70 graus Celsius. Depois que ele atingir essa temperatura, ele é envasado, embalado e depois ele segue para a distribuição. Muito bem, amiguinhos. Agora que já vimos como o doce de leite é produzido, é importante descobrirmos sobre reações que são características e são importantes para o controle de qualidade desse alimento. Então vem comigo para a gente falarmos sobre cristalização. Cristalização é a formação de cristais de lactose perceptíveis no doce de leite. Isso dá a ele um aspecto arenoso e não desejado. Primeiramente, é importante destacarmos que o processo de formação do doce de leite faz com que haja evaporação do leite e, consequentemente, a perda de água do meio. Assim, passamos a ter uma solução concentrada de lactose. Essa lactose, durante o aquecimento, vai conseguir se dissolver. No entanto, no resfriamento, ela vai passar a competir por água com a sacarose. No entanto, como a sacarose possui maior índice de solubilidade, essa lactose vai passar a estar supersaturada. Essa supersaturação começa a formar cristais no meio. Assim, o que temos inicialmente é um problema de solubilidade dessa lactose. Entretanto, outros fatores precisam ser analisados na cristalização, como a mutarrotação. A mutarrotação é a mudança entre alfa-lactose e beta-lactose. Elas tendem a ocorrer mudando uma entre si a fim de atingir o equilíbrio no meio. Assim, se você tem mais alfa-lactose, você vai tender a formar mais beta-lactose no final. E quando vocês têm mais beta-lactose, você tende a formar mais alfa-lactose no final, sendo que a alfa-lactose ela é menos solúvel do que a beta-lactose, favorecendo a cristalização. Ainda é importante destacar que a sacarose diminui a velocidade de mutarrotação. Dessa forma, torna-se um pouco difícil acrescentar alfa-lactose no começo para se obter beta-lactose no final. E você deve estar se perguntando, se a cristalização causa efeitos indesejáveis no doce de leite e ela é difícil de se controlar, como que a indústria faz para oferecer um doce de leite de ótima qualidade para os consumidores? Venha comigo e vamos descobrir. Na cristalização, a formação de cristais se dá ao redor de núcleos. A indústria percebeu que quanto mais núcleos havia dentro do processo, menor seria o tamanho dos cristais e, consequentemente, menor a aerenosidade causada. Assim, aumentaria-se a qualidade desse produto. Desse modo, a indústria começou a aplicar métodos de nucleação secundária ou induzida, forçando a formação de mais núcleos do que o comum e, consequentemente, a diminuição do tamanho dos cristais e a aerenosidade do produto, aumentando o tempo de prateleira e qualidade desse. Agora, vamos falar sobre a reação de Maillard, que é a reação de escurecimento não enzimática que acontece no doce de leite, quando o grupo carbonila de um açúcar redutor ataca o grupo amina de uma proteína ou aminoácido, que nesse caso é a lactose, o açúcar redutor, e o aminoácido é a lisina. A fase inicial da reação de Maillard vai dar origem a produtos de Amadori, que são compostos pouco reativos e que não apresentam cor. No entanto, os produtos da reação não vão parar por aí. Ao continuar sofrendo processo térmico ou armazenamento, outras reações vão acontecer, dando origem a compostos derivados de furfural. Estes vão ser reativos e terão fluorescência como cor. No entanto, o produto final da reação de Maillard vai ser as melanodinas, fazendo com que, depois dos produtos derivados de furfural, outras reações ainda irão acontecer. As melanodinas são conhecidas por desativar o valor nutricional de proteínas no alimento.
Diversos estudos ainda estão sendo feitos sobre a relação dos produtos da reação de Maillard com o organismo humano. No entanto, eles servem para indicar o tempo de processamento térmico que o produto sofreu. Agora que a gente já aprendeu tantas informações legais sobre o doce de leite, a gente vai conhecer mais uma, talvez seja a mais legal delas, que são as propriedades físico-químicas. Mas por que é importante conhecer essas propriedades? Bom, conhecendo elas, a gente vai conseguir controlar melhor a qualidade dos produtos, criar novas variedades e melhorar a aceitabilidade dos consumidores. Para um doce de leite ser considerado um doce de leite, como o Kevin já falou, ele precisa ser preparado por leite, sacarose, podendo ou não ter algum ingrediente adicional. Deve passar pela reação de Maillard, que vai gerar uma cor característica, como a Jéssica já falou. E, por fim, ele tem que ter uma composição química específica, que é o que a gente vai aprender agora. A umidade do doce de leite deve ser de no máximo 30%. A umidade vai representar a atividade de água e a água ligada no alimento. Isso vai influenciar na sua vida de prateleira. Como o doce de leite possui uma umidade relativamente pequena, ele tem uma chance bem menor de desenvolvimento de micro-organismos, mas isso não impede de acontecer. Por isso é muito importante manter as boas práticas de higiene. A matéria gorda ou lipídios deve ser de 6 a 9%. E um fato interessante é a presença do ácido linolénico conjugado, ou CLA, que está relacionado com a diminuição de doenças cardiovasculares e Alzheimer. A quantidade de proteínas deve ser de no mínimo 5%. Já a quantidade de cinzas deve ser no máximo 2%. Já as cinzas são resíduo mineral fixo do produto. E elas são importantes verificadoras de fraudes, pois se o nível estiver muito baixo, significa que foi acrescentado muito pouco leite na preparação. A quantidade de sacarose deve ser de 30 kg a cada 100 litros de leite. E ela é um açúcar formado por glicose e frutose. E além dela, o doce de leite também vai ter a lactose, que vai ser o açúcar que provém do leite. A quantidade de sacarose com o tempo de preparação vai determinar uma das classificações do doce de leite, como o Kevin já falou, vai ser em barra ou pastoso. Para a forma barra, devem ser acrescentados 30% de sacarose, o maior tempo de processamento, que vai resultar numa concentração de 86 a 88 bits sólidos solúveis totais. Já a forma pastosa deve ter 20% de sacarose, um tempo menor de processamento, porque ela deve ter no mínimo 70% de brix, mas não deve alcançar 86%, pois aí ela já vai ter a forma de barra. Outra forma de classificá-la é pela adição de creme, que é adicionando quantidade de 8 a 15% do peso do leite. As únicas alterações é que a preparação vai ficar um pouco mais macia e que a matéria gorda vai ser acima de 9, que vai ser permitido somente nesse caso pela legislação. E por fim, tem a possibilidade de adicionar algum outro ingrediente de formação, como por exemplo a glicose, que pode ser adicionada em até 40% para ser considerado doce de leite ainda. E ela vai tornar a preparação menos doce, mais escura e um pouquinho mais viscosa. Agora, a gente vai fazer uma comparação entre o teor químico sensorial do doce de leite bovino com outras preparações. O doce de leite bovino é o tradicional, mas ainda tem a preparação zero lactose. Esse produto vai ter a adição da enzima lactase, que vai quebrar a lactose, que é o açúcar proveniente do leite, em dois açúcares redutores, a lactose e a glicose. E além disso, ela vai ter a sacarose. Isso vai promover uma preparação mais doce, mais escura, com teor de sólidos solúveis de 61 brix e uma maior quantidade de proteínas. Além disso, nós podemos preparar um doce de leite a partir do leite de cabras. E isso vai fazer com que o doce de leite tenha um teor de lactose e um valor de umidade um pouco menor que o tradicional, mas vai ter uma maior quantidade de proteínas e de lipídios. Já o doce de leite de búfalo, em comparação com o doce de leite bovino, tem um rendimento maior. Isso significa que eu preciso menor quantidade de leite de búfala para fazer a mesma quantidade de doce de leite feito com leite de vaca. E além disso, ela vai ter uma maior concentração de proteínas. O resto vai ser tudo bem próximo do doce de leite tradicional. Muito obrigada por assistirem o nosso programa e até o próximo episódio.